Bom, meus amigos, esse final de semana nós tivemos, sábado agora, o jogo entre Cruzeiro e Grêmio. A vitória foi de 1-0 do Cruzeiro, assim. Se tu parar pra pensar, esse jogo do Grêmio, ao meu ver, foi muito pobre, tecnicamente falando. Se no começo do jogo ali, literalmente falando, entre os primeiro 1 minuto do jogo, 1 minuto e 58, 59 ali, o Grêmio apresentou uma proposta de jogo de pressão constante em cima do Cruzeiro. E aí o Grêmio não estava dando espaço para o Cruzeiro respirar. Mas isso foi só ali até o minuto e 58, 59, que aos 2 minutos já tem um lance de contra-ataque do Cruzeiro, lado esquerdo do Grêmio. Esse lado esquerdo do Grêmio defensivo, ele está sendo deficitário desde o gauchão ali. Enfim, mas é preciso observar um pouquinho mais. O jogo, num momento ali, ele fica truncado. Truncado que eu digo é os dois times conseguem defender, nenhum de fato cria alguma coisa, mas no depois o Cruzeiro ele passa a tomar o domínio do jogo, a dominar o campo, tecnicamente falando, e aí a posse de bola do Cruzeiro, enfim, depois dos... E praticamente dá para tu dizer isso aí em quase todo jogo, que depois do 1 minuto e pouco do Grêmio ali, o Grêmio não consegue criar mais nada. Ele não consegue chegar na área, enfim. O domínio de bola passa a ser do Cruzeiro, daí com a efetividade nos lances, nos chances de gol nítidas. Tem uma hora ali no primeiro tempo, acho que é o lance mais perigoso do Cruzeiro, que é um cabeceio do jogador e ele não consegue converter. Mas enfim, o Grêmio não consegue mais chegar na área do Cruzeiro para ser envolvido pelo Cruzeiro. E o Cruzeiro ele começa a dominar, digamos assim, falando, os espaços do campo. Aí começa a sobrar jogador do Cruzeiro quando ataca o Grêmio, enfim. Aí chega o segundo tempo, tá tendo domínio de bola do Cruzeiro. O time do Cruzeiro, ele cria oportunidades, continua a criar. Tem um lance ali que é o primeiro lance de risco do segundo tempo ali, que é o Gilberto, ele recebe uma bola na frente do gol, e na narração dizia que era como se fosse um pênalti ali. E para a felicidade do Grêmio, o Gilberto ele chuta, mas ele chuta por sobre o gol ali. Pô, ele tinha chances, condições claras de marcar ali. Não marcou. Depois tem um chute do Ramiro, aquele Ramiro, mesmo que jogou no Grêmio, depois ele estava no Corinthians, enfim, que ele chuta. Aquele chute meio que por baixo, se ele passa por baixo do goleiro, é gol, assim. Se o goleiro tá na bola, e a bola, na verdade, ela bate na rede pelo lado de fora. Mas, enfim, o domínio passa a ser do Cruzeiro e tem uma hora que o time do Cruzeiro, um lance, ele lembra que no jogo contra o Santos aqui, o defeito do Grêmio foi a bola aérea, que no jogo contra o Santos, o que acontecia? Aconteciam uns 3 lances, assim, 3, 4 lances, assim, e tem uma hora que no primeiro minuto do jogo contra o Santos ali, que o Santos faz uma cabeçada aérea e o Ariel pega, quando eu digo que a bola aérea naquele jogo contra o Santos foi o defeito do Grêmio, não quer dizer que o jogador tinha que subir lá no terceiro andar, como nós dizíamos, e subir e fazer gol. Não, os jogadores do Santos com o pé no chão, eles tinham liberdade para cabecear. E talvez o Cruzeiro hoje, e eu disse, ó, a bola aérea muito provavelmente vai ser um problema defensivo do Grêmio aqui. Mas o Cruzeiro é que ele não explorou essa jogada aérea. Só que tem um escanteio ali, e aí
na questão do escanteio, ou tu marca homem a homem, ou tu marca, tem aquele negócio que dizem que é o melhor jeito de marcar, que é o por setor ali. E esse escanteio ele é cobrado, e na ponta da área, ele não chega a ser na ponta, um pouquinho mais ali no canto da área, tem um jogador do Cruzeiro livre. E aí no que ele recebe a bola, ele tenta chutar de primeira, e aí tá, a bola quica, e no que a bola quica, ela toma uma altura e encobre o goleiro do Grêmio, e aí o Cruzeiro converte o gol. A questão é, o porquê desse homem tá livre? Nós temos que analisar, observar ao longo do campeonato como isso vai ser no caso do jogo contra o Santos, quando o jogador do Santos cabeceava, como eu disse, ele nem precisava subir. Eles estavam livres. Tem até aquele lance que o jogador do Santos cabeceia ali, que é o queima-roupa no segundo tempo ali do Santos, e o Ariel defende. Por que essa marcação do Grêmio, essa bola aérea, é meio preocupante, sim. Vamos ver como vai desenvolver a defesa. Tá, tu vai me dizer assim, mas a defesa tá desfalcada, falta isso, falta aquilo, outro, enfim, não interessa. Mesmo com desfalque, pelo menos num campeonato longo como o Campeonato Brasileiro, tu tem que dar um jeito de pelo menos somar um ponto. E aí o time do Grêmio fez alterações ali, mas continua aquele negócio assim, não cria nada, não consegue de fato chegar na área e coisa. O que o Grêmio conseguiu chegar na área ali, como eu disse, literalmente falando, foi o primeiro 1 minuto e 58 ali, que teve lá logo no início, ali teve até uma bola que sobrou do lado da área ali, o Soares pega a bola sem ângulo. Pô, ele chuta e a bola tinha endereço, mas o goleiro defende, enfim. Mas depois o Grêmio não cria nada de efetivo, assim, até chega ali, ele questiona alguns pênaltis de jogadores que caem na área, mas de chutar gol, de assustar o Cruzeiro, não há isso. Isso não ocorre no segundo tempo. Aliás, depois dos primeiros 1 minuto e 58 do primeiro tempo. E aí o Cruzeiro abriu essa vantagem, o Grêmio faz umas alterações ali, coloca os jogadores para deixar o time literalmente mais ofensivo, mas não consegue criar mesmo assim. Tem uma hora ali, acho que o lance mais... A chance de gol do Grêmio é o Gustavinho. Ele faz um cruzamento pro... O Gustavinho tinha entrado. O Gustavinho faz um cruzamento pro garoto André. E o André sobe. E aí esse foi um dos lances poucos lances que a defesa do Cruzeiro falhou. E no que o André sobe, só que daí ele raspa. Ele não consegue pegar encher, ele raspa a cabeça na bola e a bola vai para fora. Seria uma chance de gol do Grêmio. No mais, assim, depois o Cruzeiro teve ali no último minuto, ou penúltimo minuto, porque o juiz deu mais 1 minuto de acréscimo, teve um jogador expulso, um atleta expulso, mas mesmo assim, era cobrança de falta, depois uma descanteio, o Grêmio não consegue criar. Final, o jogo acaba 1-0 pro Cruzeiro, foi isso, o Grêmio não somou ponto fora de casa. Ao meu ver, claro, daí tu vê o jogo e tu tira as conclusões, mas ao meu ver foi uma pobreza técnica do time do Grêmio, e vamos ver o quanto o nosso tricolor tem a melhorar e o que pode fazer. O Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, enfim. Mas tá muito... O Grêmio ainda tá começando o campeonato, é fato. Mas lembra que eu sempre digo, o Grêmio começou a jogar, tu viu um estilo de jogo do Grêmio a partir do jogo contra o Novo Hamburgo no Gauchão. Tem que ver assim se o Grêmio vai manter essa constância, esse estilo de futebol, enfim, o que tem a aperfeiçoar. No brasileiro tu vai achar adversários melhores que o Gauchão, que tu achou no Gauchão, e também piores. Depende do momento assim, mas o Grêmio tá. Vamos no balanço do Grêmio assim. Uma vitória lá em Caxias e uma derrota agora em Minas Gerais. Hoje o jogo foi pobre, eu acho que o Grêmio tem muito a melhorar. Mas no mais é isso aí, nós vamos acompanhando o Grêmio ao longo da sua jornada. Feito, pessoal.